Muchas gracias, Muito obrigado, misionero Miguel Bermúdez missionário Marín. Miguel Bermudes Marim. Que Dios te siga bendiciendo. Que Deus continue te grandemente. abençoando grandemente. Nesta ocasião temos Nessa ocasião nós temos o tema que nos o tema que leu nosso nos irmão leu Miguel, nosso irmão Miguel, o del mistério do cumprimento cumprimento da profecia. Foi predicado el 12 Foi de pregado em agosto 12 de agosto de 1997, em Tamaulipas, em México. Tamaulipas, Usou a México. escritura de Ele usou a segunda de escritura de Pedro, 2 de capítulo Pedro, capítulo 1, verso 15 versículo 15 al 21. ao 21. Nos diz en el mensaje, Nos diz na mensagem, vivendo no tempo do cumprimento da profecia, pregado em 26 de dezembro de 1999, aqui em Caiei diz: e à medida que vai passando o tempo e Deus vai cumprindo suas promessas correspondentes a este tempo, vai fazendo a história do sétimo selo, assim como foi feita a história de cada era e do mensageiro de cada era e do grupo de cada era. E agora a história do grupo da Era da Pedra Angular, a história do mensageiro da Era da Pedra Angular e a história de cada um de vocês está se realizando, está sendo feita neste tempo final, ou seja, que estamos fazendo história neste tempo final e história bíblica, onde vão se cumprindo as promessas deste tempo final. Assim como se fez história em cada era, à medida que Deus enviou o mensageiro de cada era e foram chamados os escolhidos de cada era. Com nossas vidas consagradas a Cristo, nossa história será uma história agradável a Deus. Recorde que você está fazendo história no programa divino e história no cumprimento da profecia deste tempo final, do último dia. Todos estamos fazendo história e é história bíblica a que estamos fazendo neste tempo final. Nos diz também na mensagem, a supermente positiva foi pregada 10 de dezembro de 2002, nos diz, em Cartagena, Colômbia, diz, portanto, depois das 7 eras, onde Deus enviou seus 7 anjos mensageiros, e em quem esteve o Espírito Santo revelando, e em quem esteve o Espírito Santo revelando em cada era o correspondente a cada era. Para este tempo final, o correspondente a este tempo final será revelado pelo Espírito Santo através do anjo do Senhor Jesus Cristo. Portanto, nenhuma pessoa poderá obter o conhecimento, a revelação divina das coisas que em breve devem acontecer neste tempo final, exceto aqueles que estarão escutando a voz de Cristo, a voz do Espírito Santo, através do seu anjo mensageiro. Até haverá pessoas que se levantarão contra a voz de Deus, e isso é contra o Espírito Santo que estará falando e revelando essas coisas no último dia. Essas pessoas terão graves problemas diante de Deus, a tal grau que seus nomes não podem estar escritos no livro da vida do Cordeiro, mas na outra seção, e podem ser apagados a qualquer momento. Portanto, assim como foi em cada era, todos os que se levantaram contra o anjo mensageiro de cada era e do programa que ele estava realizando e dos que eram colaboradores braço a braço com ele, como no caso de Paulo. Timóteo era dos mais próximos de São Paulo. Agora, todas as coisas que São Paulo revelou a Tito para estabelecer na sua igreja e a forma de trabalhar na obra de Deus, tanto na igreja local onde Timóteo estava, Tito também, mas onde Timóteo estava, e também a forma em que o apóstolo São Paulo disse para Timóteo que trabalhasse na obra da evangelização, encontramos que todas as pessoas que se levantaram contra Timóteo pela forma que usou para trabalhar na obra de Cristo,
estavam se levantando consequentemente contra Paulo, que foi quem ensinou a Timóteo como trabalhar, como fazer essa obra. Portanto, era uma extensão da obra de Paulo, a obra que Timóteo estava fazendo, porque era um dos colaboradores que Deus tinha colocado braço a braço com São Paulo. Agora, encontramos que houve até pessoas, crentes em Jesus Cristo, que se levantaram contra o próprio Paulo. Essas pessoas têm graves problemas. O primeiro é que não estavam escritas no céu, no livro da vida do Cordeiro, porque semente não persegue semente. É o mesmo que aconteceu de era em era. Alguns se levantaram contra o mensageiro e contra as principais pessoas que Deus colocou como mensageiro em cada era. E quase sempre o mensageiro tem um ajudante, que é o principal deles, mas tem mais em acréscimo. Agora, encontramos que se levantar contra um ajudante destes, e ainda mais contra o principal ajudante do mensageiro, era se levantar contra do próprio mensageiro, e consequentemente contra Cristo, que o enviou. Essas pessoas então tiveram graves problemas, e até seus nomes de muitos foram tirados do livro da vida, pois não podiam estar no livro da vida do Cordeiro, porque semente não persegue semente, e muito menos o mensageiro dessa era. Agora, isso é algo que temos que ver através da Escritura e através da história, para que ninguém neste tempo final vá se levantar nem contra o mensageiro que Deus tem, o anjo do Senhor Jesus Cristo, nem contra os principais ajudantes que o mensageiro tiver e quem tiver dito como trabalhar na obra. Qualquer um que se levantar contra, pois já sabe que vai ser identificado como um que não está escrito no livro da vida do Cordeiro e como um que pode ser tirado do livro da vida, da outra seção, e será identificado diante de Cristo como um similar, paralelo a Datã e Coré, porque aqueles se levantaram contra Moisés e contra Arão, que era o ajudante principal de Moisés. Agora, sempre, pois, através da história da igreja, a história bíblica, podemos ver que houve certas dificuldades desse tipo, as quais não devem existir em nosso tempo e em nossa era. E qualquer pessoa que aparecer tratando de fazer essas coisas contrárias, os demais ministros devem perceber que alguém está tentando fazer dano a toda a igreja e a todos os ministros e causar dano ao companheirismo e unidade de todos os ministros. Portanto, todos os ministros devem se manter unidos e permanecerem braço a braço unidos, e se pode ajudar essa outra pessoa com amor, ajudá-la. Mas se não se deixa ajudar, pois terá graves problemas diante de Deus. Pode ser até apagado o seu nome do livro da vida, porque uma pessoa assim não pode pertencer, não pode estar escrito no livro da vida do Cordeiro. Portanto, não podemos ser pessoas, ministros problemáticos na obra de Cristo, porque afetaríamos a obra do Senhor. Diz a Escritura que qualquer que destrói o templo de Deus, Deus o destruirá. Portanto, pessoas que se levantem assim, tratando de fazer essas coisas, estão tratando de destruir o templo de Deus, ou seja, o diabo o está usando. Um espírito maligno os tomou e os está usando, mesmo que eles não percebam. E se esse espírito maligno, o que é que trata de fazer? Torná-los como se fossem heróis, como se fossem ministros que estão tratando como de pôr em ordem, como sabem tudo, mas não percebem que estão sendo usados pelo inimigo de Deus para tratar de afetar o templo espiritual de Cristo, tratando de afetar a união dos ministros e tratando de afetar o ministério do Espírito Santo através do mensageiro do tempo em que se está vivendo.
E na mensagem, o Senhor Jesus Cristo mudando de cordeiro a leão da tribo de Judá, pregado em 13 de setembro de 2014, Cali, Colômbia, diz: assim que o importante agora é que quando a história se abrir completamente para todos, você possa se encontrar na história, respaldando e trabalhando no programa que está fazendo história neste tempo final. E dizer: eu sou testemunha dessa história, sou testemunha de que isso é assim e de que eu estive respaldando, trabalhando nesses projetos. Quando o Senhor Jesus Cristo mudar de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei e juiz de toda a terra, terá terminado já os escolhidos, o chamado dos escolhidos, que terão completado a igreja. E virá outra etapa gloriosa que todos esperamos. Aí vem um período de tempo. Quando ele muda de cordeiro a leão, de sumo sacerdote a rei e juiz de toda a terra, já terá terminado o chamado dos escolhidos que terão completado a igreja. E virá outra etapa gloriosa que todos esperamos. Essa é a etapa do cumprimento da terceira etapa, onde os escolhidos receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E os que morreram serem ressuscitados em corpos glorificados, para irem com Cristo e com todos nós à ceia das bodas do Cordeiro. Essa é a etapa onde nós estamos agora. É a etapa para receber essa fé de transformação e de rapto. Eu quero ler este extrato da mensagem A Fé Perfeita. Foi pregado em 25 de agosto de 63. Diz o reverendo William Branham. Página 7 diz: agora, fé é a substância. E neste capítulo de Hebreus podemos ver o que é a fé. E o que fizeram aqueles que tiveram fé. Vê você? Há muita gente que tem fé hoje, mas amanhã já não tem. Depois de amanhã é uma coisa diferente ainda. Mas quando Deus firma a clave, você pode ver, então não há nada que possa fazer que você se mova. Mas até que chegue a este lugar, você andará fazendo provas aqui e ali, caminhando e presumindo, caminhando errante e presumir. Presumir é avançar sem oportunidade. Quando anda tentando fazer isso e aquilo, colocando daqui para lá, é porque ainda não tem a fé. Mesmo que talvez tenha o que nós chamamos fé. Acima ele coloca ali a parte de... Aí. Presumir igual avançar sem autoridade. Presumir é avançar sem autoridade. Assim se conseguiram ver aí. Vamos ver se se enfoca por aqui. Pero ahorita lo vieron, ahí está. Presumir é igual avançar sem autoridade. Aí vocês... Agora quero que entendam isso. A igreja tem que se levantar no poder de Deus, a um nível mais alto. Já estamos muito perto do fim. E eu creio que a igreja agora está em condições para ensinar coisas mais profundas. E assim polir até que desapareçam todas as que são manufaturadas. Então entrar as coisas verdadeiras. Isso já acima, na era da pedra angular, onde nos trouxe o mensageiro com essa mensagem tão gloriosa. Tem que ser algo que você conhece.
Vê, a igreja tem que se levantar daí. Ele escreve o irmão William aí. Já em seguida colocaremos. Aí. A igreja tem que se levantar no poder de Deus. Aí vocês podem ler o que o irmão William coloca. E mais embaixo, você tem que conhecer o que é essa palavra. E mais embaixo diz: porque mi vista sempre me ha declarado que eso es la luz. Minha vista sempre declarou que isso é a luz. Por isso que eu creio nas visões, que sempre provaram e declararam ser a verdade, porque vem da palavra. Então, se ele disse, aí está arrumado, acertado o assunto. Então, quando é declarado dessa maneira, não há por que adivinhar. Simplesmente será dessa maneira. E quando você ouve assim diz o Senhor, porque isso é muito mais além do pensamento humano. Já está no nível do pensamento do Senhor. Mas estamos parados aqui como o ramo produzindo fruto que está na videira. Deus usa o homem, somente o homem. Deus não usa maquinário e nem os grupos de homens. Deus não usa as organizações. Deus sempre usa o indivíduo. E na página para não ler muito. La página 11 dice. Página 11 diz. Então não podia ser curado, porque aconteceu que os discípulos tinham poder. Nós temos a palavra, temos a mensagem da era da pedra angular. Mas essa etapa onde diz ali o irmão William, e virá outra etapa gloriosa que todos esperamos. Essa etapa do cumprimento da terceira etapa, onde os escolhidos receberão a fé para serem transformados e levados com Cristo à ceia das bodas do Cordeiro. E vejam aqui, Jesus tinha dado poder para curar todo tipo de enfermidade, expulsar demônios, curar leprosos e até ressuscitar mortos. Ele deu poder, mas eles não tinham a fé para operar, fazer funcionar o poder que tinham. E nisso fizeram a pergunta a Jesus: por que não pudemos fazer aquilo? Recordem, eles tinham a palavra. E naquele então a palavra foi encarnada. E foi a palavra que disse: eu dou poder. Eu vos dou poder a vós. Então eles tinham poder, mas não tinham a fé para operar, fazer funcionar a palavra que estava neles. Entendem? Mas Jesus tinha. Ele era a palavra, ele tinha fé em que aconteceria o que ele dizia. Disse, muito bem, traga aqui. Até quando tenho que sofrer? Ele tinha fé juntamente com o seu poder. E aí, irmão William coloca aqui do lado. Não tinham fé para fazer funcionar a palavra que tinham. Na partezinha aqui de baixo. Aí ele escreveu, não tinham fé para fazer funcionar a palavra que tinham. Depois eu mando essa foto para colocar também no estudo de hoje. Esperamos que todas essas porções e todas estes detalhes que o nosso irmão William escreve aí nos ajudem para continuar recebendo neste tempo tudo o que necessitamos por meio da mensagem, da palavra que nos trouxe o anjo do Senhor Jesus Cristo, o cumprimento da segunda vinda do Senhor, nosso amado irmão e amigo William Souto Santiago.